Olá, alunos! Bem-vindo à nossa segunda aula de Informática Básica. Hoje nós vamos falar sobre memórias, né? Memórias do computador. São os recursos que o computador tem para gravar os dados, né? Toda a informação que você tem no computador são gravadas nas memórias, tá? Nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória principais, que se divide em RAM, ROM e cache. O que seria a memória RAM? A memória RAM é uma memória de trabalho. Quando você, por exemplo, está digitando um texto no computador, você está utilizando a memória RAM. Quando você está assistindo um vídeo, jogando um joguinho, você está utilizando a memória RAM. É uma memória temporária. Por isso que se o computador desligar a hora que você estiver digitando um texto, você perde aquele texto se você não salvou, se você não gravou aquele texto na parte física, no HD do computador, correto? Já a memória ROM é uma memória que vem de fábrica, tá? Nós não temos acesso a essa memória. Ela é responsável pela inicialização do computador. Quando você inicia o computador, é a memória ROM que controla, né, todos os dados, tá? E a memória cache é uma memória que auxilia o microprocessador. O que é o microprocessador? Nós já vimos, né, na aula anterior. É o cérebro do computador. Então, ela aumenta a velocidade do seu computador, ok? Bom, então essas são as memórias principais. Nós temos agora memórias secundárias. O que seriam memórias secundárias? Memórias secundárias servem para guardar e armazenar as informações permanentemente. Quais os exemplos que a gente tem de memória secundária? Discos rígidos, né? HD externos, pendrive, é onde você grava a informação e ela não perde mais, né? A não ser que ele seja formatado ou pegue um vírus, né? Mas assim, se você gravar um texto no HD do computador, quando você desligar o computador, o texto vai ficar gravado. Você não perde mais aquilo, é uma memória permanente. Vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do computador. Isso aqui é muito interessante vocês entenderem, porque se vocês entenderem essa parte, vocês vão compreender o mundo da informática, porque tudo vai girar em torno disso daqui, tá? Então, o que é bit e byte? Como eu já falei para vocês, o computador ele é uma máquina. E como uma máquina, ele só interpreta impulsos elétricos. Então, falou-se o seguinte, que quando estiver passando o impulso, é 1. Quando não estiver passando, é 0. É o mesmo sistema de uma lâmpada, né? Ligado e desligado, ok? É o sistema que a gente chama de código binário. Então, tudo no computador é gravado através do código binário, 0 ou 1, ok? Nós temos também o byte. O que é o byte? O byte é a união de 8 bits, tá? Ou um caractere, uma letra. Então, quando você pressiona no seu teclado a letra A, o computador vai ler 8 zeros e 1s e colocar a letra A para você na tela. A letra B, a mesma coisa, 8 zeros e 1s, coloca a letra B. Então, ele só lê código binário, ele é o código de máquina que a gente fala, né? Ele vai ler 0 e 1 e colocar na tela para você. Para ficar mais fácil de entender, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, a palavra casa. A palavra casa, quantos bytes e quantos bits tem a palavra casa? Como eu falei para vocês, byte é letra ou caractere. Então, a palavra casa tem 4 letras, 4 bytes. Você pega e multiplica 4 por 8, são 32 bits. Então, somente a palavra casa, ela é gravada no HD do seu computador com 32 zeros e 1s, tá? É dessa forma que o computador trabalha. Ele grava a informação dentro do HD, correto? Bom, nós temos aqui também, eu coloquei Rio Pomba. São 9 bytes e 72 bits. Por que eu coloquei Rio Pomba? Porque o espaço em branco entre a palavra Rio e Pomba também é um byte. É um código de 8 bits, correto? Nós temos aqui o meu nome, Silder. Ah, mas tem o I com acento. O I com acento é um único código, tá? De 8 bits. Você tem o I com acento e o I sem acento. Cada um tem um código específico. Então não confunda, na hora que tiver o acento você contar como se fosse um byte. A palavra Silder são 6 bytes e 48 bits. Só que foram criadas unidades de armazenamento. Igual nós temos as unidades de medida, né, centímetro, metro, quilômetro, você tem as unidades de armazenamento no computador. Nós temos o que a gente chama de 1 KB ou 1 kilobyte, que seria 1024 bytes. Então, o que significa isso para a gente? Qual a importância disso? Se você falar para mim que no seu pendrive tem um espaço para gravar um texto de 1 kilobyte,
eu vou entender que eu posso digitar um texto de 1024 letras e gravar no seu pendrive. Tá? Então, por isso que é importante entender isso daí, a forma de armazenamento da informação que o computador faz. Nós temos também 1 megabyte. 1 megabyte seria 1024 vezes 1024, daria 1 milhão e alguma coisa. Eu coloquei 1 milhão aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, 1 megabyte, 1 milhão de bytes. Nós temos 1 gigabyte, 1 bilhão de bytes. E 1 terabyte, 1 trilhão de bytes. Então, são unidades de armazenamento do computador. Se você chegar numa loja e comprar um computador, a pessoa vai te falar assim, qual o tamanho do seu HD? Ou seja, qual o tamanho de armazenamento que você quer? Se é 10 GB, 50 GB, 100 GB, 1 terabyte, é a quantidade que ele vai armazenar de informação. Bom, vamos conhecer um pouco agora o sistema Windows, né? Como eu já disse para vocês, o computador, ao iniciar, ele carrega, a memória RAM vai carregar o sistema operacional e vai abrir a tela principal, que é a área de trabalho. Essa área de trabalho ela é formada por esse fundo aqui, que no meu caso está azul, que a gente chama de papel de parede ou plano de fundo. Formado pelos ícones, esses ícones já são padrões, já vem com Windows, lixeira, meu computador, meus documentos, e a barra de tarefa, que é essa barra, a parte de baixo do vídeo. Então, esse plano de fundo, esse papel de parede, você pode trocar, você pode colocar uma foto sua, colocar uma imagem, você pode enfeitar o seu computador. Pode criar alguns outros ícones aqui, você pode salvar um arquivo na tela do computador, você pode criar uma pasta com o seu nome, tá? Então essa é a tela principal, é a área de entrada do seu computador. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exercícios na prática com essa tela. Os ícones aqui, lixeira, meu computador, meus documentos. São ícones super importantes que já vêm instalados com o computador. São como se fossem gavetas, onde você vai guardar seus arquivos, suas informações. Barra de tarefas. Na barra de tarefas ou barra de trabalho é onde você vai iniciar os seus trabalhos. Você vai clicar no botão iniciar e começar a trabalhar no sistema Windows. Tá? Você vai até o programa que você quer, dá um clique e ele vai abrir na tela do computador. Aqui eu coloquei um passo a passo de como que você troca o papel de parede, o fundo da tela, né? Nós vamos fazer isso aqui na prática. Tá? Mesma coisa aqui com a proteção de tela, eu vou mostrar a vocês aqui na prática como que a gente troca essa proteção de tela. Aqui eu coloquei um passo a passo, que é só vocês seguirem depois que vocês vão conseguir trocar a proteção de tela. Como que cria uma pasta, né, ou gaveta no computador, também coloquei um passo a passo. Você pode criar essa pasta em qualquer parte do computador. Pode ser na tela do computador ou pode ser dentro de uma outra pasta ou dentro de um pendrive, você pode criar a sua pasta. Tá? Bom, como eu já disse, as pastas são as gavetas que você tem no computador. E dentro dessa pasta você pode colocar os arquivos. Aqui no caso eu tenho um arquivo de texto, eu tenho um arquivo zipado ou compactado. Né? O que é um arquivo compactado? É quando você tem um arquivo muito grande e você quer diminuir o tamanho do arquivo. Então existem alguns programas, igual o WinZip, o WinRAR, que diminuem esse tamanho. Faz com que o arquivo fique menor para que caiba num pendrive, num CD-RW, quando você vai gravar o seu arquivo. Ok? E coloquei aqui um outro arquivo aula EAD aqui, que seria um PDF, né? É um arquivo com extensão PDF, tá? Todos eles estão guardados dentro dessa pasta EAD. Então você tem a pasta, que é uma gaveta, e tem os arquivos que ficam armazenados dentro dessa pasta. Eu coloquei aqui, às vezes a pessoa vê a lixeira no computador e acha que a lixeira é simplesmente um depósito de lixo. E não, a lixeira ela é muito importante. Ela é um dispositivo de segurança. Por que ela é um dispositivo de segurança? Vamos supor que você apagou um arquivo lá no seu trabalho, né? Muito importante. Ele vai para a lixeira. Se você quiser recuperar esse arquivo, você vai abrir a lixeira e retorna com o arquivo para o computador. Okay? Por isso que a gente chama a lixeira de dispositivo de segurança. Aqui eu coloquei também o passo a passo, como que você vai fazer para enviar um arquivo para a lixeira e para retornar com esse arquivo para onde ele estava antes. Tá? Bem, vamos fazer agora, vamos praticar um pouquinho, fazer isso aí que eu passei para vocês aí na teoria, vamos fazer na prática. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, como que eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho? Eu vou clicar com o botão direito do mouse
vai abrir uma janelinha onde tem várias opções, a gente chama isso de menu rápido, tá? Que você vai escolher a opção que você quer, você vai levar a setinha até a palavra novo e depois na palavra pasta. Clica uma vez. Pronto, a pasta está criada, só que você tem que dar um nome para essa pasta. Então eu vou colocar aqui um nome aqui, teste. Pronto. Eu dou um clique fora com o mouse ou aperto a tecla Enter do teclado. Pronto. Criei a minha pasta na área de trabalho aí do computador, ou seja, a minha gaveta está criada. Para eu abrir a minha gaveta, eu clico 2 vezes, a pasta está aberta. Eu quero colocar um arquivo dentro dessa pasta. Eu tenho que abrir algum programa de texto ou de desenho, fazer o arquivo e salvar nessa pasta, gravar o arquivo nessa pasta. Então, eu vou abrir aqui um programa de texto, né? Eu vou abrir aqui o Writer, tá? Eu venho aqui no LibreOffice, né? LibreOffice Writer. O Writer é um programa de texto equivalente ao Word. Às vezes vocês já conhecem o Word, né? Do Windows. O Writer é um programa de texto equivalente ao Word. Vou digitar aqui só o meu nome e vou gravar. Vamos supor que eu digitei um texto aqui e vou gravar esse arquivo dentro da pasta. Você vai vir aqui no menu Arquivo, dá um clique, vai na opção Salvar como, clica. Aí, olha só, você tem essa janelinha. Essa janelinha aqui, ele está te pedindo para você identificar o local e dar um nome para o arquivo, para que você possa gravar o arquivo no computador. Sempre você vai ter que identificar o local e dar um nome. Eu vou clicar aqui na área de trabalho, né? E vou abrir aquela pasta que eu criei, com o nome de teste. Tá? Então, a pasta apareceu aqui, ó, teste. Eu vou dar um clique duplo, abrir a pasta teste. Aqui embaixo, nome do arquivo. Eu vou digitar o nome do arquivo e depois vou clicar em salvar, ok? Então, vou pôr aqui exercício, tá? E vou clicar em salvar. Pronto. A partir de agora, esse arquivo está salvo no seu computador, no HD do computador. Eu vou fechar agora e abrir a pasta teste. Quando eu abrir a pasta teste, aqui o arquivo está aqui dentro, ok? Outro recurso que nós vamos ver aqui do Windows, né, aqui na área de trabalho, que é essa tela principal aqui onde nós estamos, é trocar esse fundo, esse papel de parede. Vou clicar com o botão direito do mouse, ir em personalizar. Tá? Aqui dentro de personalizar, eu tenho como fazer várias alterações na área de trabalho ou em outras partes do sistema Windows. Vamos clicar aqui em plano de fundo da área de trabalho. Aí eu consigo trocar aquela imagem do fundo. Se eu quisesse colocar uma foto minha, uma imagem que eu tenho no computador como plano de fundo, eu clicaria aqui, ó, nesse botãozinho aqui em procurar, tá? Mas eu vou escolher aqui papéis de paredes do Windows, ó. À medida que eu vou clicando aqui, ele já troca para mim automaticamente lá, ó. Basta eu escolher uma opção e dar OK. Pronto, troquei o papel de parede ou plano de fundo do meu computador, correto? Bom, proteção de tela. O que é a proteção de tela? Proteção de tela é um recurso que o computador tem que ele ajuda a não queimar o seu monitor, ele protege o monitor do computador. Por isso que você sempre deve utilizar a proteção de tela. Antigamente, antes que não existia proteção de tela, os monitores davam uns pontos pretos, né? Ele começava a queimar, porque a imagem ficava muito tempo parada. Então a proteção de tela serve para isso, ela movimenta e evita a queima, né, do monitor. Então vamos colocar uma proteção de tela aqui no computador. Botão direito, personalizar. Aí eu venho aqui, ó, proteção de tela. Dentro de proteção de tela, ele te dá aqui, ó, os tipos de proteção. Tá? É só eu clicar aqui nessa setinha. Ó, tem faixas, aurora, né? Tipo de proteção que você quer. O importante aqui é esse tempo, ó, aguardar 3 minutos. O que é isso? É o tempo que o computador vai ficar sem ser utilizado para que a proteção de tela apareça na tela do computador, tá? Então, o ideal seria de 3 a 5 minutos, não colocar muito também, porque senão o computador vai ficar com a tela parada da mesma forma, tá? Então, eu coloquei aqui 3 minutos, ó, e vou clicar aqui em visualizar. Então, ó, essas bolhas que estão aparecendo são a proteção de tela que eu coloquei, correto? É só clicar aqui depois, aplicar e OK. Já está aplicada a proteção de tela. Bem, vamos voltar agora para nossos slides, para nós continuarmos aqui a nossa aula.
Bom, uma coisa que eu mostrei para vocês aqui é como que você salva um arquivo, né, dentro do computador. Eu fui lá num programa de texto, fui em arquivo, salvar como e gravei o arquivo dentro do computador. Qual a diferença entre salvar e salvar como? Toda vez que você salva o arquivo a primeira vez, você vai em salvar como, porque você tem que mostrar para o computador o local e dar um nome para o arquivo. Depois você clica em salvar. O salvar é só alteração. Se você abrir o arquivo novamente, você pode alterar, fazer a alteração que você quiser e clicar simplesmente em salvar. Não precisa ir em salvar como. Outra coisa importante que a gente tem aqui nessa janelinha é isso aqui, ó, salvar como tipo. Dentro do computador, nós temos as extensões dos arquivos. O que são extensões dos arquivos? Como se fosse sobrenome. É como o computador identifica onde que aquele arquivo foi criado, qual programa que criou aquele arquivo. Então você tem .doc, que é do Word, .xls do Excel, você tem .bmp, que é do Paint, são as extensões, .pdf. Então você tem que ter um programa que rode essas extensões, tá? Para que o computador consiga abrir o seu arquivo. Outra coisa, recurso interessante que nós temos no computador é o recortar, copiar e colar. Isso é muito utilizado. Você pode copiar um arquivo, copiar um joguinho, um filme, uma música. Você pode copiar um texto de uma pasta para outra. Você pode copiar o texto de uma pasta para um pendrive, para um CD-RW, né? Então, basta você fazer o quê? Você seleciona o arquivo, dá um clique no arquivo, seleciona o arquivo. Depois você clica em recortar, abre a pasta ou o pendrive onde você quer colar o arquivo e clica em colar, tá certo? E você pode fazer isso também pelo teclado. Você tem aqui as teclas CTRL mais X ou Ctrl X, CTRL mais C e CTRL mais V. São as correspondentes ao recortar, copiar e colar. Tá? Você pode utilizar o mouse para recortar, copiar e colar, ou pode utilizar o seu teclado, usando essas teclas. Você seleciona, aperta a tecla Ctrl X, vai no local onde você quer recortar, aperta a tecla Ctrl V, correto? Uma pasta que eu já falei o nome, mas eu não expliquei, é a Meu Computador. É uma pasta muito importante, porque você consegue visualizar aqui o HD, que está aqui no caso C2 pontos. O meu HD aqui ele está particionado, ele está dividido em duas partes, então ele tem o C2 ponto e o D2 ponto. Eu consigo visualizar aqui a unidade de DVD, onde você vai colocar o DVD no computador. Se eu conectar um pendrive aqui no meu computador, vai aparecer aqui a letra F2 pontos, que eu vou identificar que é o pendrive, então eu posso dar um clique duplo e ver todo o conteúdo do pendrive. Então essa pasta Meu Computador é uma pasta muito importante que você tem aí no sistema Windows. O Windows Explorer. O Windows Explorer é um programinha também que a gente tem dentro do Windows muito interessante, porque ele te mostra todo o conteúdo do seu computador. Do seu lado esquerdo são as pastas, as gavetas. Do lado direito, o conteúdo de cada gaveta. Então se eu vier aqui clicar na palavra Intel, na pasta Intel, aqui do lado direito vai aparecer o conteúdo da pasta Intel. Esse programa também é muito utilizado para você copiar um arquivo de uma pasta para outra, copiar um arquivo do computador para um pendrive, para um DVD, um CD-RW, tá? Então você pode utilizar bastante esse programa, que ele é muito interessante. Nas nossas aulas presenciais, nós vamos trabalhar bastante com esse programa. É isso, pessoal. Então, muito obrigado aí. Termina aqui a nossa segunda aula. Na próxima aula nós iremos falar sobre internet, né? E mais alguns outros recursos do computador. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.